você, esse copo aqui, tá cheio, tá pela metade ou tá vazio? Eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários, porque depois eu vou ler o que você acha. Estoicismo é lidar com o fato. As coisas só são tristes, ruins ou boas porque você interpreta elas dessa maneira, não porque elas são assim de fato. E sabe o que ele diz também? Que a natureza não vai mudar pelo que você acha, pelo que você gostaria. Ela só é o que é. A ideia de eu trazer essa interpretação do copo é porque o copo também é um fato, ele é um item da natureza. Ele pode ser ruim pra você, pra uma pessoa que não gosta de beber água, não gosta de água morna no temperatura ambiente, ou ele pode ser muito bom pra uma pessoa que sente muita sede. Ou ele pode ser ruim porque ele tá vazio pra uma pessoa que queria um copo cheio. Eu sei que parece um pouco complexo e desconexo o que eu tô falando, mas é com o estoicismo que a gente pode entender tudo isso que tá por trás dos fatos que a natureza nos traz e basta a gente saber interpretá-los. A partir do momento que a gente tem consciência de que a gente existe, que a gente tá no planeta Terra, a gente passa a ter uma certeza. E a certeza é que um dia a gente vai morrer. Mas assim, não me leva a mal, eu não quero ser tão mórbida em trazer esse tema tão em aberto aqui pra você e dizer que você vai morrer um dia, por mais que seja um fato que a gente não pode mudar. Essa afirmação não é nem um pouco ruim, sabe? Ou pelo menos você não devia achar que ela é, porque ela é tão natural quanto a evolução de um feto numa barriga de uma mãe, ela é tão natural quanto o nascimento, ela é tão natural quanto a sua evolução aqui na Terra, quanto o seu crescimento, mas a gente atribui ela sempre a uma coisa negativa. E é claro, né, gente, eu não sou doida não, eu entendo porque a gente não gosta da morte, desse tema. Mas eu tô trazendo ela porque antes de eu conhecer essa filosofia que a gente vai discutir aqui hoje, eu tinha medo, eu tinha muito medo da morte. Eu, desde criança, eu sempre tinha muito medo de achar que um dia eu poderia morrer e tudo ia acabar, eu ia ser esquecida e eu ia ser um nada, sabe? Eu sempre tive esse pensamento. Isso foi indo até a parte da adolescência, até que eu conheci um desses livros aqui. O Café com Cênico foi o primeiro que eu li sobre estoicismo, mas esse tema sempre esteve muito presente nas redes sociais. E eu sempre, como uma pessoa curiosa, já fui buscar sobre ele. E é disso que a gente vai falar. E assim, eu não tô aqui pra me aprofundar sobre o tema não, tá? Pra explicar as raízes do estoicismo, por que ele é formado assim, porque a ideia desse canal que eu tenho aqui no YouTube é refletir junto com vocês. O livro de meditações, que aliás já fica a indicação, é basicamente um diário onde o Marco Aurélio começou a falar as ideias dele. Então ele ia lá, escrevia, e aí de repente o pessoal encontrou isso, transformou pra língua inglesa, agora português, e eu pude ler esse livro. Então assim, é meio doido até porque é um pouco desconexo. Uma hora ele tá falando sobre a vida, sobre ajudar as pessoas, depois ele tá falando sobre você ser uma pessoa sábia, e depois tá falando um pouco sobre a maldade humana, é meio louco, né? Mas nada que te impede de entender o raciocínio dele. Mas eu quero começar pelo fato de que eu fico um pouco de raiva por aquelas pessoas que deixam de agir, de realizar ações por causa da timidez. Então, se você é uma pessoa tímida, eu quero que você escute isso. Eu sei que muitas vezes a timidez pode estar ligado com algum trauma de infância ou um traço de personalidade que é difícil a gente mudar a nossa personalidade. Mas eu não quero que seja esse traço que te impeça de agir, de aproveitar as oportunidades que a vida te dá e que muitas vezes você feche os olhos para elas justamente por você ter essa certa timidez que você carrega com elas. É até engraçado porque ontem mesmo eu tava conversando com a minha mãe, que a minha mãe ela é nutricionista, ela tá gravando conteúdo pra internet pra poder atrair mais pacientes, se mostrar, se posicionar no digital, e logicamente isso veio ideia de mim, né? Eu sou como uma boa criadora de conteúdo, eu sempre tento influenciar ela a gravar conteúdo. Aí a gente foi lá num supermercado pra gravar um vídeo. E no caminho do supermercado ela tava bem estressada, sabe? E eu acabei me estressando, eu acabei ficando com raiva mesmo, por causa das coisas que ela tava dizendo. Ela falava que ela tinha vergonha de gravar, porque as pessoas estavam vendo ela fazer aquilo, ela não via ninguém da turma da faculdade dela fazer o mesmo que ela, e que as pessoas podiam achar isso bobo, sabe? Ela também tinha vergonha, né? A gente tá sempre trabalhando nisso, do que as pessoas que estavam lá no supermercado achavam dela tá lá com o microfoninho enquanto tinha uma pessoa gravando ela. De verdade, a Yasmin, de, sei lá, acho que 13, 14 anos de idade, super entenderia ela, mas é que hoje eu acho um absurdo. E eu não sei, isso é até uma dificuldade pra mim, eu não sei explicar muito bem pra ela o quão absurdo isso é. Mas é que foi com esse livro aqui, que eu tô falando bastante dele porque ele é muito bom, que fez eu entender o recado. Que é basicamente uma frase que me pegou que é assim: em breve tu terás esquecido tudo e em breve tudo terá te esquecido.
Essa frase e aquela frase que é assim, daqui 100 anos todos estarão mortos, me traz essa ideia de que a gente é finito e sobre a brevidade da vida. A Brevidade da Vida é um livro do Sêneca, mas o Marco Aurélio também aborda isso, porque é da corrente filosófica do estoicismo. Se você sabe que um dia ninguém mais vai lembrar da sua existência, um dia você não vai existir mais e ninguém mais vai lembrar, porque o tempo vai passando, o tempo nunca para de passar, apesar da morte de um ente querido ou apesar da sua própria morte. Se você sabe que isso vai acontecer, por que você se prende tanto com as opiniões de quem está convivendo neste mesmo momento com você? Porque eu comecei a discutir com a minha mãe e eu falei assim, você acha que muda alguma coisa na vida das pessoas? Ver que você tá postando vídeo? Porque ela tá fazendo uma coisa do bem. Se ela estivesse fazendo uma coisa ruim, tudo bem, eu entendo ela ter vergonha, porque ela tá fazendo uma coisa ruim. Mas ela tá fazendo uma coisa boa, ela tá agregando pro mundo. Por que as pessoas têm que ter tanta timidez de estar fazendo uma coisa boa, de estar se mostrando? Eu tinha muito isso quando eu era jovem, mas foi a leitura e foi me forçar a estar nesse mundo do marketing que mostrou que eu tinha que perder essa vergonha, gente. Eu sei que é muito fácil pra eu falar, porque eu desenvolvi isso rápido, sabe? Desenvolvi bem rápido, mas eu acho que você se expor mais, você começar, nem que seja conversando com o cara da portaria, com o porteiro, com alguém do elevador dando um bom dia, você começar com esses pequenos atos, pode te ajudar a se livrar mais. Por que eu quero? Por que eu tô tão desesperada aqui pra que a minha mãe, pra que você que é uma pessoa tímida, se largue desse traço que te prende? É porque eu não quero que minha mãe chegue em algum dia, ou que você chegue em algum dia e fala, nossa, por que eu tinha vergonha, né? É tão bobo, olha quanta oportunidade eu deixei de passar. Acho que vai até parecer um pouco uma menina mimada, riquinha, que eu vou falar aqui, mas é que teve uma vez que em 2017 eu fui pros Estados Unidos, fiz uma viagem lá pra Nova York, nossa, um sonho, né? Muito legal mesmo. Eu tinha 12 anos de idade e eu era muito tímida. Eu acho que é normal as meninas da cidade ser assim, né? Mas, sério, eu perdi tanta oportunidade, é que eu não posso mais ficar chorando pelo leite derramado, mas é que isso foi o que me ajudou hoje em dia falar, meu, vergonha? Vergonha de quê? Se eu passar vergonha, o que tem? Todo mundo vai morrer daqui 100 anos? Ninguém vai lembrar de mim? Eu lembro que eu deixei de aproveitar várias oportunidades. Conversar em inglês, passar umas vergonhas, ganhar uns brindes em loja de chocolate que tinha lá na Times Square. Sabe, tanta coisa boba que hoje eu aqui com 20 anos fico pensando, meu, aquela viagem, quando que eu teria outra oportunidade de fazer aquela viagem, quanta oportunidade eu deixei passar? E eu acho que é só quebrar na cara que a gente aprende. Mas então, coloca isso na sua cabeça. Em breve, tu terás esquecido de tudo e em breve todos esquecerão de você. Você é finito, mas a gente veio pra essa terra porque um dia a gente vai sair dela também. Foca na sua evolução e de verdade, vou até trazer você mais perto aqui pra mim. Para de se preocupar tanto com o que os outros acham. Todo mundo é cheio de problema e você achar que todo mundo tá te interpretando de uma forma, pode ser que não seja a realidade, tá? Não se prenda tanto pelas opiniões das pessoas que não estão nem aí pra você. E enquanto eu falo pra vocês sobre perder a vergonha, sobre a gente ser finito, me traz a ideia do Memento Mori. Já ouviu falar desse Memento Mori? Eu tenho até vontade de tatuar um dia essa frase, porque eu gosto muito da ideia que ela me traz. Eu não vejo como sentido negativo, e sim muito positivo sobre a vida que a gente vive aqui na Terra. E eu penso até em tatuar ela no braço, algo do tipo. Memento Mori é uma expressão em latim que vem do estoicismo, significa que um dia a gente vai morrer. É basicamente uma frase pra você se lembrar que um dia você vai morrer. E justamente por isso a gente atribui aquela ideia do pratique cada ato como se fosse o último, pra você ser uma pessoa com excelência e aproveitar o tempo que você tem na Terra. E é interessante, né? Porque, reforçando aquela ideia sobre a morte, o Memento Mori me faz ver a vida como um grande prestígio, sobre uma grande oportunidade. Eu deixei muito de ser uma pessoa procrastinadora e ter preguiça de tudo depois dessa frase. A ideia que ela passa é assim também, né? Pra gente contemplar essa nossa mortalidade, porque assim a gente vai passar a viver com mais intensidade, valorizando assim o presente. Porque sabe como eu consigo traduzir bem isso? É justamente quando a gente tá junto, geralmente da nossa família. Por que eu falo da nossa família? Porque são essas pessoas que estão aqui no mundo que a gente atribui mais valor. Se Deus te colocou nesse lugar pra você nascer junto com elas e você ter alguma ligação familiar com elas, é porque você tem que, de fato, valorizar elas. E esses momentos que a gente tá muito feliz, se divertindo muito com a nossa família, é o que atribui essa questão de você viver com intensidade, de você viver esse presente, entendeu? Então, sempre quando você tá vivendo essas coisas importantes, você se sentir presente e lembrar do Memento Mori, que um dia isso vai acabar. Então, valorize o momento que você está presente aqui na Terra. Essa ideia é muito boa também, que o estoicismo trouxe pra minha vida. No fim das contas, no fim da vida, o que vale mesmo não é saber sobre as celebridades, não é saber sobre as últimas notícias, sobre as últimas fofocas das vidas dos famosos. O que vai valer mesmo são os laços que você cria com quem está ao seu redor. As conversas sinceras, os momentos compartilhados, é isso que fica e é isso que resta da nossa memória. Eu até gosto de pensar que o Chorão, sabe o Chorão do Charlie Brown? Ele era estoico, porque esse trecho da música, ó,
diz justamente sobre isso. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sempre acho isso, que o Chorão foi muito estoico nessa frase, e eu acho legal você atribuir essa reflexão pra sua vida. Pra fechar esse tema aqui com vocês, eu queria compartilhar uma dificuldade que eu passei, um momento ruim pra mim, né? Ruim é porque a gente interpreta dessa forma, mas a natureza só é a natureza. Que foi em que, julho de 2024, eu perdi o meu melhor amigo de 4 patas, e ele era minha alegria. Foi uma dor muito grande pra mim, que ainda hoje eu sinto, ainda hoje eu choro, e eu vou até deixar um take aí do meu quarto pra vocês mostrarem quanto de amor eu tenho atribuído àquele serzinho que fez tanta diferença na minha vida. Ele tá lá eternizado num quadro que eu deixei na minha parede, porque era o local que ele mais gostava de ficar, o meu quarto. Enfim, por que eu tô contando isso pra vocês? Eu ainda não entendo o motivo daquilo ter acontecido. Ainda não entendo. E naquela fase, na época que aconteceu, eu tava conhecendo o estoicismo. E foi isso que me ajudou a me conter mais, a tentar entender mais. Porque quando a gente tá nesses momentos de luto, de repensar a vida inteira, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, mesmo que seja o meu gatinho, a gente sempre tenta achar um refúgio. E com certeza o meu refúgio foi os livros e a sabedoria. Me remete à frase que o Marco Aurélio ainda falou nesse livro, que é a seguinte: a natureza não erra, então não discute com a natureza. É a ideia do copo que eu falei pra vocês. Vocês só atribuem uma coisa ser ruim pra você, ser uma coisa positiva, porque você vê ela dessa forma. O fato do meu melhor amigo, que era meu gatinho, ter ido embora, só é ruim e mega negativa porque eu olho dessa maneira. Eu ainda não entendo o motivo do porquê isso ter acontecido, mas eu sei que aconteceu por algum motivo, e não basta eu querer discutir com a natureza. Esse livro fala muito disso. O Marco Aurélio defende, o estoicismo defende. Então, a filosofia, com certeza, é uma das coisas que me ajudou nos momentos mais difíceis, principalmente o estoicismo, que eu tô reforçando tanto pra vocês nesse vídeo. A vida é breve. A vida é o agora. O estoicismo me ensinou isso. O estoicismo me ensinou que tudo, no tempo certo, vai fazer sentido. Se você vive com medo, se você vive com vergonha, com receio de você ser quem você é pelo julgamento dos outros, talvez você precise mudar a forma que você enxerga um copo de água. Eu não falei nem metade do que eles quiseram trazer pra gente, os estoicos, tá? Então eu quero que você curta esse vídeo no sentido que, se eu receber essa curtida, eu sei que é uma pessoa que quer que eu traga mais sobre o estoicismo, tá bom? E comente se você quer compartilhar uma experiência comigo, porque eu adoro quando vocês comentam, eu adoro responder e a gente ter essa conversa, porque é difícil quando a gente perde muito alguém que a gente ama, e eu quero saber, nesses momentos difíceis, o que você recorreu? Você também pesquisou, procurou mais sobre a religião, ou foi mais pro lado da filosofia? Eu quero saber, tá bom? E também compartilhe esse vídeo com um amigo, alguém que você gostaria que assistisse. É isso.